Olá pessoal, muito prazer, sou o Samuel e atualmente estou cursando a graduação do curso de Direito. Estando no 7º semestre, agora nos é oportuno fazer o trabalho de conclusão de curso. E o meu tema escolhido foi o Acordo de Não Persecução Penal. Bom, sobre o Acordo de Não Persecução Penal, até nós chegarmos a este dispositivo que hoje existe em nossa legislação como meio de justiça consensual, visando a economia e a celeridade de justiça, isto já vem ocorrendo de formas semelhantes com outros dispositivos que possuem a mesma natureza, que foram criados no ano de 1995 pela Lei 9.099/1995, que trouxe alguns institutos semelhantes, como o da transação penal, o da suspensão condicional do processo e também depois evoluindo para a colaboração premiada. Bom, sobre estes institutos de justiça consensual e mais especificamente falando sobre o Acordo de Não Persecução Penal, este instituto ele praticamente cuida de uma celeridade da justiça a fim de evitar com que o judiciário sobrecarregue de processos. Bom, com isto já veio sendo implementado o Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público antes do vigor da norma que legaliza este tipo de instrumento processual. E este Acordo de Não Persecução Penal foi previsto já numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 181 de 2017, que já previa algumas formas e que depois foi editado pela resolução 183 de 2018. Bom, enfim, foi criticado também por alguns juristas e doutrinadores do direito processual penal e do direito penal, tendo em vista que não teria amparo constitucional para que assim se procedesse, uma vez que o Ministério Público teria competência, de acordo com a Constituição Federal, para promover resoluções com as finalidades administrativas e com as finalidades também de se organizarem em relação aos operadores dentro do Ministério Público e não em relação a dispositivo processual. Bom, esta ilegalidade ela ficou superada com o advento da norma 13.964 de 2019, que trouxe a legalidade deste tipo de dispositivo do Acordo de Não Persecução Penal, inserindo no Código de Processo Penal o artigo 28A, que prevê esta forma de justiça consensual que é permitido ao Ministério Público propor ao investigado, antes do oferecimento da denúncia, que seria a ação penal, desde que o investigado que esteja sendo investigado de crime não tenha cometido com violência ou grave ameaça, e que a pena pré-estipulada ou a pena combinada a este crime não seja a pena mínima superior a 4 anos. Enfim, estes seriam os pressupostos iniciais para que o Ministério Público possa oferecer este acordo de não persecução penal, que, como o próprio nome já fala, é um acordo para que não seja oferecida a ação penal. Quando se fala em persecução penal, o investigado, uma vez que tenha os critérios de admissibilidade para que seja oferecido a denúncia, como, por exemplo, a probabilidade e materialidade do crime, bem como a probabilidade de autoria daquele crime, que seriam os pressupostos para que se ofereça a denúncia posteriormente ao inquérito policial. Quando se verifica esta possibilidade e
o crime pelo qual está sendo investigado também esteja amparado por estes pressupostos que acabei de comentar, que seria a pena mínima inferior a 4 anos, bem como não ser também o caso de inquérito policial e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, possibilita que o Ministério Público ofereça ao investigado, desde que ele confesse a prática delituosa, a fim de obter este acordo com o Ministério Público, sendo imposto pelo próprio Ministério Público algumas condições que são simétricas com as penas pelo qual, se ele fosse processado no judiciário e também condenado, ele acabaria tendo que cumprir a pena, seja ela restritiva de direito ou de prestação de serviços, enfim, são algumas penas análogas, apenas aplicadas pelo próprio Ministério Público, que não seria de natureza penosa, mas que teria uma semelhança a elas se o investigado fosse processado e condenado. Desta forma, por ser um dispositivo novo no nosso dispositivo processual penal, surgem algumas dúvidas referente, por exemplo, à retroatividade da norma no tempo. Esta tem sido falada também pelos doutrinadores e juristas, e vem duas correntes de posicionamentos divergentes. Uma que prevê que o Instituto Processual do Acordo de Persecução Penal é uma norma de natureza material e que, portanto, deve retroagir em benefício do acusado, e outros que prevê que a norma do dispositivo do Acordo de Não Persecução Penal é uma norma de natureza mista ou híbrida, que possui tanto materialidade, natureza material, quanto também a natureza processual ou formal. Quanto a esta híbrida, é a mais aceita, inclusive, pelos tribunais, havendo precedentes de julgados pelo STJ, que entendeu que ela é uma norma híbrida. Quando se fala de norma híbrida, significa que, sendo de natureza tanto material quanto formal, a natureza material, por si só, ela deve retroagir em benefício do réu ou do investigado, para ser mais específico, e a natureza formal, ela tem aplicabilidade imediata após a vigência da norma. Com isto, em 2019, quando houve o advento da Lei 13.964, que trouxe este Instituto Processual, quanto aos crimes cometidos anteriores a esta norma, o Ministério Público deve levar em consideração esta norma aos crimes dos quais tem investigados que ainda não foram oferecidos a denúncia, que seria o primeiro ato processual de uma ação penal. Neste caso, não havendo a denúncia, o oferecimento da denúncia, ou então a aceitação desta pelo judiciário, ainda tem tempo em oferecer o acordo de não persecução penal. Então a norma ela retroage para estes infratores ou supostos infratores, desde que não tenha sido oferecido a denúncia. Posteriormente, o oferecimento da denúncia, por ser este um requisito do próprio Instituto, não haveria a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. E assim divergem também os entendimentos jurídicos quanto doutrinários pelos juristas. Com isto, eu concluo que, de acordo com o STJ e STF também, a situação mais aceitável é que ela tenha natureza híbrida, sendo de natureza material e também formal, retroagindo em benefício do réu, desde que não tenha sido oferecido pelo Ministério Público a denúncia. Bom, este é o meu tema, um tema
tema bastante interessante e que ainda tem muito o que se discutir por ser um instrumento novo no direito processual penal. Mas dito estas palavras, espero que vocês tenham compreendido o meu tema, bem como também esta problemática da retroatividade da lei penal no tempo, e esperamos aí desenvolver este trabalho de conclusão de curso que futuramente estará disponível a todos e acessível também, que poderão acompanhar desde o início até o fim. Muito obrigado.